Fala galera, beleza? Seja bem-vindo. Mais uma aula do Seminário Teológico Talmidim e hoje nós vamos iniciar o módulo Espírito Humano. Terminamos a semana passada o módulo Atributos de Deus, que era o que eu ia falar, né? Você que nos acompanhou, pôde acompanhar 4 aulas do módulo Atributos de Deus. Está também no nosso canal do YouTube, Seminário Talmidim, entra lá, se inscreve, tá todos os vídeos lá postados, aqui também no Facebook, os vídeos estão aqui também, então você pode acompanhar ou no Facebook ou no YouTube, e hoje nós vamos começar o módulo Espírito Humano. E antes de começar a aula, eu queria falar com você sobre essa camisa que eu estou vestindo aqui, ó, Jesus em vários idiomas, tá vendo? Uma camisa bem legal, bem bacana. Essa camisa é da Marca da Paz, né? A Marca da Paz tem abençoado esse seminário, nós estamos representando essa marca e você também pode representar ela, você também pode adquirir essa camisa para você usar, para você vender, né? Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente através aí das nossas páginas, entre em contato com a gente para você saber como fazer. São umas camisas muito top, tem vários modelos, então acompanha conosco aí. Então, meu irmão, hoje nós vamos começar a aula de Espírito Humano, né? É uma aula que vai te trazer, meu irmão, um crescimento espiritual aprofundado. E para começar a nossa aula de hoje, né, eu queria te falar que existe diferença entre espírito, alma e corpo. Eu sei que tem várias teorias, tem várias teologias, tem a dicotomia, né, que só crê em alma e corpo, e tem a tricotomia, que crê no espírito, na alma e no corpo. Eu, particularmente, sou mais a favor da tricotomia, aquela corrente que estuda o espírito, a alma e o corpo, porque estudando a palavra de Deus, eu consegui achar vários fundamentos, vários embasamentos e versículos bíblicos que demonstram que realmente um homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Ou seja, nós somos um ser tricotômico. E para iniciar essa aula, eu queria que você abrisse comigo aí Hebreus 4, versículo 12. Abre aí, Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, a própria Bíblia diz, né, que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Se ela vai e penetra na divisão da alma e do espírito, a Bíblia está afirmando que existe alma e que existe espírito. Um outro versículo bíblico que eu queria que você lesse comigo é 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção. Então, outro versículo bíblico que diz que existe espírito, existe alma e existe corpo. E a Bíblia nos chama por uma responsabilidade, que nós temos que manter essas 3 partes conservadas, irrepreensíveis, ou seja, santificadas. Tem que haver santificação no espírito, tem que haver santificação na alma e tem que haver também santificação no nosso corpo. Então guarda essa definição. Nós somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito, nós somos um ser espiritual, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos a Deus, o Espírito de Deus, o Neshama de Deus, você vai ver isso comigo nessa aula, ele veio habitar dentro de nós. Quando ele veio habitar dentro de nós, nós passamos a ser um ser
vivente, um ser vivificado, um ser que tem o Espírito de Deus dentro de nós. Então nós podemos dizer que hoje nós somos o Espírito, nós somos um Espírito, nós somos o Espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Esse corpo que nós possuímos aqui, corpo, né, é a nossa casa terrestre, é onde o nosso espírito habita. Então, eu queria te trazer esse entendimento, meu irmão, que você precisa começar a entender as diferenças entre espírito, entre alma e entre corpo. A palavra, ela vai te trazer esse discernimento. A palavra é o único instrumento eficaz capaz de discernir as diferenças que existem entre espírito, alma e corpo. Sabe por quê? Porque só a palavra de Deus, ela pode tocar no íntimo do coração do homem. A palavra mesmo diz que as escrituras, elas não podem ser interpretadas de forma racional. O homem natural não consegue interpretar a Bíblia. Por quê? Porque para que a gente interprete a Bíblia, primeiro a gente tem que ter um espírito dentro de nós. Segundo, a gente tem que ser um ser espiritual para que a gente interprete as escrituras que são espirituais. A gente precisa ter as revelações de Deus para que a gente alcance aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. É por isso que existem vários homens, às vezes até teólogos, que leem a Bíblia, leem milhões de vezes e não conseguem discernir. Porque a gente só discerne a Bíblia espiritualmente. O homem natural, que não tem a vida de Deus dentro dele, nunca vai conseguir discernir os segredos, os mistérios que estão contidos na palavra de Deus. Então, meu irmão, que você guarde esse primeiro ensinamento. O homem tem uma alma, o homem tem um espírito. Ou seja, existem divisões. Elas não são as mesmas coisas. Sabe por quê? Um dia você nasceu de novo. Um dia você aceitou a Cristo. E quando você nasceu de novo, você nasceu no seu espírito, não é verdade? Você mudou por fora. Se você era feio, você ficou bonito. Se você é bonito, você ficou feio. Se você era uma pessoa gorda, você ficou magra. Não, você não mudou. Infelizmente, a gente poderia ter mudado também no nosso corpo. Mas a gente não mudou. A gente continuou, o nosso corpo continuou o mesmo. A nossa mudança foi no nosso interior. É o nosso interior que mudou. É o nosso espírito que mudou. Ou seja, eu não consigo ver o seu espírito. Eu não consigo ver o seu homem interior. Mas a palavra de Deus é aquela que discerne juntas e medulas, né, que vai no mais íntimo do homem interior para discernir e mostrar se realmente um homem é nascido de novo. Então, meu irmão, olha como é que isso é uma coisa, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque hoje muitos crentes estão dizendo que estão convertidos, que nasceram de novo, mas nasceram de novo entre aspas. Por quê? Porque como nós nascemos no nosso interior, é o nosso comportamento, é a nossa vida exterior, é o nosso corpo que vai demonstrar para as pessoas o que nós somos por dentro, a nossa transformação. Ou seja, é o nosso caráter, é o nosso modo de ver, é o nosso modo de se vestir, é o nosso modo de falar, é o nosso testemunho que vai demonstrar aquilo que nós somos no nosso homem interior. Não tem como nós sermos uma pessoa por dentro e outra por fora. E tem muitos crentes hoje que estão vivendo de aparência. Dizem que se converteram, dizem que são novas criaturas, mas quando você olha elas por fora, o modo de vestir, o modo de se comportar, o modo de falar, o caráter, a honestidade não condiz com o novo nascimento. Não tem como, é uma coisa completa. A conversão, ela é completa. Nós temos que nos mudar por inteiro. Nós não podemos só mudar no interior. Porque a pessoa, ela só vai ver que você tem Cristo quando você reflete a imagem de Cristo. A pessoa olha para você e ela vai fazer uma leitura sua. E a leitura que ela tem que fazer é de Jesus Cristo. Você não precisa abrir a boca para nada. A pessoa te olha e vê que você tem Jesus na sua vida, porque o seu andar é diferente, o seu testemunho é diferente, o seu comportamento é diferente. É isso que você precisa entender. Você não tem como ser um por dentro e outro por fora.
Então, meu irmão, se o seu comportamento exterior não condiz com aquilo que você considera que você é o seu interior, é porque ainda você não se converteu. Você precisa se converter, meu irmão. Você precisa se converter, ir aos pés de Jesus, se arrepender e falar assim: Pai, eu quero te aceitar hoje como meu Salvador. Porque eu te aceitei, mas eu ainda não consegui transportar para o meu homem exterior aquilo que eu sou no meu interior. Você é nascido de novo, meu irmão. Um espírito novo você recebeu dentro de você. Então você precisa manifestar isso. Amém? Manifeste isso. Viva essa transformação. Viva aquilo que um dia Deus fez na sua vida, meu irmão. Olha o que diz Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Ou seja, é o espírito que está dentro de nós, meu irmão, é ele que vai o quê? Ser a lâmpada, é ele que vai iluminar, é ele que vai trazer as revelações do Senhor para as nossas vidas. É o Espírito Santo que habita dentro de nós que vai trazer isso, e ele vai ser o que também? O nosso árbitro. Ele vai ser o que? O nosso guia. Ele vai ser o nosso guia. Nós temos um Espírito dentro de nós, o Espírito Santo que habita dentro do nosso espírito humano. E ele vai ser sempre o nosso guia, ele vai ser o nosso árbitro, é ele que vai nos dar direção. Você já se deparou em alguma situação que você teve que decidir algo, resolver algo, tomar uma decisão, e aí você não teve aquele tempo de repente orar e ir aos pés do Senhor, ter um momento de comunhão, mas você faz aquela oração ali e o Espírito Santo, ele traz uma confirmação no seu coração, ele traz uma paz naquela situação. Ou seja, é o Espírito Santo testificando ao nosso espírito que ele está aprovando aquilo que nós temos que fazer. Agora, às vezes você entra numa situação, você não sente paz, tudo é confuso, não dá certo uma negociação, não dá certo uma ligação, fica aquela confusão, você não consegue ligar, a pessoa não te atende, você passa a sentir falta de paz. Quando você sentir falta de paz, meu irmão, isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está dizendo para você assim: para, não vai, não continua, não negocia, não faz isso. Quando você sentir paz completamente, é um sinal verde, dizendo: prossiga, vai, porque eu estou contigo. Mas só vive isso quem realmente tem o Espírito de Deus habitando no seu espírito humano. Amém? Olha só, Gênesis 1, 26, 27 diz assim: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, o homem é a imagem mais parecida com Deus. Nós fomos feitos, meu irmão, para representar Deus na terra. Nós somos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. Olha como é uma responsabilidade muito grande. Você às vezes se classifica como cristão, e a palavra cristão significa o quê? Pequeno Cristo, representante de Cristo aqui na terra. Então, meu irmão, para você se considerar um cristão, você precisa representar Cristo aqui na terra. E para você representar Cristo aqui na terra, você tem que ser cada vez mais parecido com Cristo. Ou seja, ao ponto de você ser conforme a imagem e semelhança de Deus. Olha como é uma responsabilidade muito grande para as nossas vidas. Nós sermos parecidos com Cristo. Para ser parecido com Cristo, nós temos que andar com Ele. Você já viu aquelas pessoas que são casadas há muitos anos, né? E elas, ao longo do tempo, elas vão se tornando cada vez mais parecidas.
se vestem igual, andam igual, às vezes têm o mesmo gesto, o mesmo palavreado, os mesmos costumes. Por quê? Porque elas andam juntas, elas passam a ter uma intimidade, um passa a ser conforme o outro, um passa a ser muito parecido com o outro, e assim temos que ser nós na nossa caminhada. Cada vez mais nós temos que buscar ser mais parecidos com Cristo. E há um livro até de ficção, mas um livro muito bom que eu recomendo que você leia, tem PDF, você pode baixar na internet, é um livro até muito conhecido, talvez você conheça, que é Em Meus Passos, o que faria Jesus? É uma reflexão, é muito bom você ler, porque é algo que você pode adotar para a sua vida. Numa situação onde você quer brigar com alguém, abrir a boca, explodir, você pensa, o que faria Jesus no meu lugar? Na hora de uma negociação que vem aquela vontade de dar um cheque sem fundo, o que Jesus faria no meu lugar? Naquele momento, talvez, sei lá, de traição, que você está deixando a carne te dominar, o que Jesus faria no seu lugar? Se você começar a pensar assim e agir assim na sua vida, você vai ficar cada vez mais parecido com Cristo. E aí sim você vai poder dizer que você é um representante dele aqui nesta terra, que você é um verdadeiro cristão. E aí sim você vai poder aplicar essa palavra de Gênesis 1:26 na sua vida. Que Deus ele nos criou para nós sermos a imagem e semelhança dele. Ou seja, o homem é a criatura mais parecida com Deus. Nós precisamos viver isso. Olha que coisa tremenda. Deus nos criou e Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Mas hoje o que a gente vê aí fora no mundo é que o homem cada vez tem se distanciado mais de Deus, tem buscado viver da maneira que ele quer, tem buscado resolver os problemas da maneira que ele quer, e com isso ele tem se tornado cada vez mais diferente de Deus. E é por isso que o mundo está da maneira que está, né? Quando você lê lá meu irmão, depois Romanos 1:1, lê lá que você vai ver que nenhum homem é indesculpável. A palavra diz que Deus entregou o homem às paixões, às inimizades, porque o homem conheceu a Deus, mas o homem abandonou Deus. Está lá Romanos 1:1, lê o capítulo todo de Romanos 1, que você vai ver como que é um capítulo atual para os dias de hoje, poderia sair na capa de jornal, Deus falando, olha, eu vou entregar os homens e eles vão viver novos relacionamentos, vão gostar de homem, eles vão trocar de natureza, mulher vai gostar de mulher, eu vou entregar ao homem as suas paixões, as suas invejas, as suas impurezas, as inimizades, a corrupção. A palavra diz isso lá no capítulo 1 de Romanos, lê lá. E quem é culpado disso tudo? É Deus? Não, é um homem que conheceu a Deus, mas abandonou a verdade, abandonou a bênção, abandonou Deus. E aí Deus então fez o que com o homem? Já que você não me quer mais, eu vou deixar, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E como o homem não quis mais se relacionar com Deus, Deus fez o que então? Vou te entregar, vou deixar você viver a sua vida, vou deixar você se relacionar sozinho com os outros homens. E o homem então passou o quê? A querer viver da maneira dele. E aí o homem se tornou na criatura que ele é hoje. Não mais aquela criatura que reflete a imagem de Jesus. Mas glória a Deus, porque Deus levantou um povo, Deus levantou uma igreja que hoje até busca, uma igreja que tenta voltar à essência do Evangelho, tenta voltar à simplicidade do Evangelho, tenta propagar o reino de Deus, né? Pregar a simplicidade do Evangelho. Meu irmão, nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos voltar a pregar a verdadeira palavra, o reino de Deus, a palavra realmente que confronta, que liberta, que salva, meu irmão. Nós não podemos deixar que o Evangelho, eu não sei nem se eu posso dizer que é Evangelho, seja pregado da maneira que está, meu irmão. Hoje você entra em igrejas e você não vê mais a palavra de Deus sendo pregada, você não vê mais a palavra confrontando o homem como essa espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do corpo, juntas e medulas. Aquela palavra que quando você vai na igreja você sai até mal, dizendo, nossa, eu preciso me transformar, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter. Hoje as igrejas, infelizmente, a maioria das igrejas pregam o que o homem quer ouvir, não o que ele precisa ouvir. As igrejas não tocam mais em pecado,
né, não levam o homem ao arrependimento. Sabe por quê? Porque se a gente começar a confrontar nos nossos púlpitos, as nossas igrejas vão esvaziar. E o que importa é a igreja cheia, para que os nossos gasofilaços fiquem cheios, meu irmão. Mas não é isso a pregação da palavra. A pregação da palavra é o reino. É a palavra que confronta. É a palavra que te leva ao arrependimento. É a palavra que te mostra que você precisa se libertar, que você precisa voltar para Deus, que você precisa se arrepender, meu irmão. Que você precisa buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E as igrejas hoje estão levando os homens a buscar a Deus pelo que Ele faz. Venha para Deus, você vai ganhar, você vai fazer campanha, você vai ganhar isso, você vai conquistar. Você tem um carro, você vai ter 2. Você tem uma casa, você vai ter 2. E Deus está falando, e Deus mostra o quê? Que o Evangelho é um Evangelho onde você reparte com seu irmão. Se você tem um pão, você reparte e você dá metade para o seu irmão. Não é um Evangelho de ganho, de prosperidade, mas é um evangelho de busca, de renúncia. Deus, Ele faz essas coisas, mas nós temos que entender que a essência do reino de Deus não está no que Deus faz, mas sim no que o Deus é. Busque a Deus pelo que Ele é, meu irmão. A face, a presença. Busque momentos com Deus. Meu irmão, às vezes você fica preocupado e perde noites de sono porque você não tem um carro, porque você não tem uma casa, porque você quer conquistar coisas na terra. Deus quer que você passe a noite inteira, meu irmão, buscando coisas espirituais, buscando dons, revelações, buscando experiência, indo mais profundo em Deus. Vá mais profundo em Deus, meu irmão. Muda a sua forma de se relacionar com Ele. Enxergue a Deus somente porque Ele é Deus, porque Ele te salvou, meu irmão. Pelo que Ele é. Busque a presença, a face dEle. E não somente o que Ele faz. Amém? Vamos voltar aqui à nossa aula. Meu irmão, nós estamos falando de espírito humano. E eu não fugi do tema. Porque quando a gente fala de espírito, é algo que é muito profundo. Um homem precisa entender que ele precisa viver em espírito. Se ele não entender que ele é um espírito, ele vai deixar o quê? Que a carne domine o espírito. Por que tem muito crente hoje que fica dominado pela carne? Porque não entende aonde ele precisa buscar. Como eu falei, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Esse espírito foi a parte que foi salva. Esse espírito foi a parte que nasceu de novo. Esse espírito nosso humano foi a parte em que o Espírito Santo de Deus passou a habitar. Ou seja, o nosso espírito ele está salvo. Ele já está salvo. A nossa alma, ela não está salva. A nossa alma, ela está em processo de salvação. Ou seja, todos os nossos conflitos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos estão no campo o quê? Da nossa alma. É o nosso conflito. Por isso que a Bíblia diz que existe uma guerra entre alma e espírito. A parte espiritual é a parte que o nosso espírito é a parte que nos conecta diretamente com Deus. Deus habita no nosso espírito. Agora, a nossa alma é a parte nossa de conflitos. É onde está o nosso desejo, as nossas vontades, os nossos pensamentos. É a parte onde Deus não habita. Deus não habita na nossa alma, Deus habita no nosso espírito. Por isso que o nosso espírito está salvo. A nossa alma está em processo de salvação. E ela será salva sim quando nós formos arrebatados. E o nosso corpo juntamente será transformado. Né? Nós seremos um ser celestial quando nós formos salvos. Então você precisa entender por que você vive uma guerra constantemente entre espírito e alma. Por quê? Porque as suas paixões, desejos e vontades estão na sua alma. E o que a alma quer, desculpa, o espírito não quer. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai buscar o quê? A parte espiritual. Ele busca o que é dos céus. Ele busca fazer a vontade de Deus. E a alma? A alma busca fazer a vontade terrena, a vontade da terra, os prazeres deste mundo. Então vamos entender na prática. Quando você quer orar, quando você quer jejuar,
quando você quer ir para a igreja, quando você quer ir para um monte orar, ou quando você quer passar uma noite orando, quem vai te levar a fazer isso, essa vontade vai despertar no seu espírito. É o seu espírito que vai levar você a fazer isso. Olha, vai buscar, vai orar, vai buscar a Deus, vai passar tempos, noites na presença de Deus. É o seu espírito que está trazendo aquilo em você. Agora, na mesma hora, a sua alma fala o quê? Não, você vai orar, mas eu estou com sono, eu tenho que dormir. Você vai jejuar, você vai deixar de almoçar aquela picanha hoje que está prontinha? Não, não faz jejum não. Não, aquela Coca-Cola você vai deixar de beber, você vai fazer jejum de café, você vai ter dor de cabeça. Não faz não, porque a alma, ela vai buscar, ela se alimenta o quê? De carne. A alma se alimenta de carne, a alma se alimenta das coisas que são desta terra. Então, tudo que são os prazeres da carne alimentam a nossa alma. Ou seja, não ora não, dorme que é melhor. Você vai para o culto domingo de manhã, não é muito cedo, dorme até as 10. Você vai para o culto, não, vão para a praia, vão para o cinema. Você vai deixar de almoçar, não, vão para a churrascaria que é muito melhor. Ou seja, por isso que é uma guerra constante, meu irmão, entre alma e espírito. A alma é contrária ao espírito. O espírito quer buscar as coisas celestiais, a alma quer buscar as coisas terrenas. E aí eu posso te dizer, é uma balança. Você tem que botar num equilíbrio. Né? Eu te disse que você é um ser espiritual. Você tem o Espírito de Deus que habita dentro de você. Agora, a responsabilidade é sua. Aonde você buscar mais, é essa parte que vai te dominar. Se você buscar mais o Espírito, fortalecer o seu Espírito com coisas espirituais, com oração, com louvor, com momento com Deus, com busca, você vai estar fortalecendo o seu Espírito. E ao mesmo tempo que você fortalece o seu Espírito, você enfraquece a sua alma, a sua carne. Ou seja, se o seu Espírito dominar a sua carne, todas as vezes que vier desejos contrários, você vai dizer à sua alma assim, olha, não é você que me domina, porque eu sou um ser espiritual. Eu posso sim fazer um jejum de carne, eu posso sim fazer um jejum de café, eu posso sim passar uma noite inteira orando, porque não é o alimento que me domina, o meu alimento é espiritual. Não é o sono que me domina, porque eu preciso orar, eu preciso passar tempo com Deus. Ou seja, você precisa alimentar mais o seu espírito. Cada vez que o seu espírito estiver mais forte, a sua alma, a sua carne vai estar mais fraca. Só que a tendência é o quê? É que a carne domine o espírito. E aí é por isso que a gente vê muito crente carnal, muito crente que você já vê, eu não consigo jejuar, eu não consigo orar, eu não consigo passar tempo com Deus, eu não consigo ir num culto domingo de manhã, eu não consigo isso, não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, no primeiro versículo me dá sono. Por quê? Porque você está alimentando o quê? A sua carne que está te dominando, a sua carne que está dizendo para você que é um ser espiritual o que você deve fazer ou não. Mas você, meu irmão, precisa o quê? Buscar é que o Espírito Santo te domine. Sabe por quê? O corpo, ele está no meio dos dois. Vamos dizer que aqui é o espírito, o corpo e a alma. Espírito, corpo e alma. Se o seu espírito está mais forte, ele vai puxar o quê? O seu corpo para lá e a sua alma vai junto. Então ele vai falar, vamos para a igreja? Vamos. Vamos para o monte? Vamos jejuar? Vamos. O seu corpo vai junto. Agora, se a sua alma está mais forte, ela vai puxar para cá e o seu corpo vai junto. Não vamos para a igreja não. Não, vamos dormir. Não vamos jejuar não. Não, vamos ficar em casa. Para quem ir na igreja? Então, você precisa fortalecer mais o seu espírito. E o seu corpo vai aonde tiver a maior força. Então, você pode ter domínio sim sobre a sua carne, você pode ter domínio sobre o seu pecado. Amigo. Você acha que é possível a gente ficar sem pecar? Sim, é possível. A gente pode ficar sem pecar. A gente pode buscar uma santidade. A gente pode, mas a gente consegue? Não consegue. Mas se a gente se esforçar para pecar cada vez menos, a gente consegue. Porque se você buscar ser cada vez mais parecido com Cristo, você vai estar mais próximo dele. Se você está mais próximo dele, você vai ver o que? Luz. Você vai ver o que? Santidade. Você vai ver o que? Amor. E isso vai fazer com que você se afaste o que? De Deus. Você vai se afastar de Deus. Você vai se afastar do pecado. E você vai se aproximar de Deus. Então, cada vez mais próximo de Deus, você vai estar mais afastado do pecado. Cada vez mais santo,
você vai pecar menos. Então busque mais de Deus, busque ser um ser cada vez mais espiritual mesmo. Eu gosto muito de um versículo. Tá tudo bem aí? Tá passando? Tá funcionando? Você que está aí nos assistindo, meu irmão, mande sua pergunta, participe conosco, escreve aí no Facebook e a gente vai interagir com você, a gente vai responder, beleza? Tá tudo funcionando aí? A internet tá passando? Continua com a gente, meu irmão, a gente já vai terminar daqui a pouquinho. Olha só, eu queria ler um versículo para você que eu gosto muito e me chama muita atenção, que é Efésios 1:4, diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. E tudo isso para o louvor da sua glória. Olha só, antes que o mundo fosse formado, meu irmão, antes de tudo, você já existia dentro dele. Olha só, porque Deus nos escolheu nele, dentro dele, antes da criação do mundo. Ou seja, antes que o mundo todo fosse formado, antes que Gênesis 1, capítulo 1, 2 começasse a existir, você já existia espiritualmente dentro de Deus. É como se Deus tivesse grávido de você, você estivesse dentro dele. Né? E é porque ele te criou dentro dele, espiritualmente falando, é que o mundo existiu. Ou seja, o mundo não existiu primeiro para que depois o homem existisse. No projeto de Deus, o homem ele foi gerado dentro de Deus antes. E para que o homem pudesse vir à Terra, Deus falou assim: eu preciso criar condições para que o homem viva. Eu preciso criar condições para que o homem possa viver na terra, ter condições de se alimentar, de viver. Então eu vou começar a criar o mundo. E aí ele começou as etapas, cada dia criando uma coisa. E aí no quinto, no quarto dia ele vai e cria o homem. Não é isso? Então, meu irmão, você precisa entender que você já foi gerado o quê? Antes. Você foi gerado antes, né? A gente já existia dentro de Deus. E isso me faz refletir o quê? Que não é Deus, meu irmão, que faz parte da minha história. Muitas pessoas vivem a vida que querem, programam o que querem, planejam o que querem e convidam Deus a fazer parte. Deus, eu vou fazer isso, será que é da vontade de Deus? Deus, eu estou pensando em fazer isso, será que é da vontade de Deus? E a pessoa vai vivendo e chamando Deus. Só que, meu irmão, quando você medita nesse versículo de Efésios, que você foi gerado dentro dele, antes da criação do mundo, isso vem nos refletir que não é Deus que faz parte da minha história, mas sou eu que faço parte da história de Deus. Ou seja, existe uma história, meu irmão. Deus, ele escreveu a minha história. Deus, ele tem planos para mim. Não sou eu que decido o que eu vou fazer, porque sou eu que faço parte da história de Deus. Ou seja, eu preciso então buscar, conhecer qual é a história que Deus tem para a minha vida. É nesse contexto que você entende Jeremias 29, quando ele fala, olha, 29:11, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, olha só como você começa a entender a Bíblia de forma diferente, meu irmão. Às vezes você pega esse versículo e fala assim, Deus, eu estou tentando tantas vezes, eu estou tentando várias coisas na minha vida, já tentei uma faculdade, um emprego, um trabalho, várias coisas e nada dá certo. E a Bíblia diz que é o Senhor que conhece os planos que tem para mim. Deus, então, me revela tal, mas você vai vivendo uma vida sem ter conhecido antes qual é a sua história em Deus. Você começou a viver de forma contrária. Você viveu e foi chamando Deus para fazer parte da sua história. Mas é o contrário, irmão. Você precisa entender que você faz parte da história de Deus. Deus te formou nele antes da criação do mundo. Ou seja, ele tem uma história para a sua vida. Você precisa conhecer quais são os planos que ele tem para a sua vida, o que ele escreveu de você, o que ele tem a seu respeito, de que forma que você vai viver no centro da vontade de Deus. Ele quer te levar a você viver no centro da vontade de Deus, porque a vontade, ele diz que ela é boa, perfeita e agradável, não é isso? Então, meu irmão, você precisa começar a viver no centro da vontade de Deus.
Busque saber qual é a vontade dele. Essa vontade boa, perfeita, agradável, né? Ele fala assim, olha, eu quero te garantir um futuro de não te causar dano, mas eu quero te dar um futuro de esperança. Será que o seu futuro tem sido de esperança? Ou será que você tem vivido danos? Ou será que você tem passado por prejuízos? Deus fala aqui, olha, planos de fazê-lo prosperar. Aí, a prosperidade é algo que o crente não da forma que está sendo pregada. Vem para Jesus que você vai ganhar e ter tudo. Mas a prosperidade é algo para nós. Deus nos garante uma prosperidade sim, irmão. Mas você precisa entender os princípios bíblicos para que você alcance uma prosperidade em Deus. Porque a definição de prosperidade é a ausência de necessidade. Se você vive uma vida sem ter necessidade, você é uma pessoa próspera mesmo. E você precisa ser tão próspero ao ponto de dividir também aquilo que você tem. Essa é a essência do reino de Deus. Só que os homens hoje estão individualistas, buscando Deus para si, para si. Você busca Deus como um propósito. Você entra, eu vou entrar num propósito essa semana para mim, e eu vou fazer porque eu quero ganhar, eu quero conquistar. Eu nunca vi ninguém fazer uma campanha para o outro. Ah, eu vou entrar numa campanha aqui de 7 dias agora para que o meu irmão lá alcance alguma coisa. Não, você entra para você. Porque a bênção, você é individualista, você quer a bênção para você. E não é dessa maneira. O reino de Deus não prega. O reino de Deus diz que nós temos que ser abençoadores. A gente tem que repartir o que nós temos com os outros. A gente tem que amar as pessoas. É isso que a Bíblia nos ensina a nós vivermos. Então, meu irmão, o que você precisa entender é que você é um espírito. É por isso que quando você vai lá em João 4, 23 e 24, a palavra diz assim, olha, mas a hora vem e é agora que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha só, Deus é espírito e Ele criou os seres espirituais. E Ele, meu irmão, Ele te procura como um verdadeiro adorador. Mas é necessário que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, olha o que diz aqui. Olha que interessante. Quando ele fala aqui, ó, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse espírito aqui, ele não está em letra maiúscula. Você observou isso? Por que ele não está em letra maiúscula? Porque ele não está se referindo ao Espírito Santo. Mas ele está se referindo ao nosso espírito humano. Ou seja, que nós devemos adorar com o nosso espírito ao Pai. Porque nós somos seres espirituais. Então nós precisamos adorar a Deus no nosso espírito. E se a palavra diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Olha só como isso é sério. Existem os falsos adoradores. E às vezes a pessoa está lá dentro da igreja, adorando, levantando a mão. É uma benção dentro da igreja, mas é um falso adorador. Porque não está adorando do fundo do coração, não está adorando em espírito, em verdade. Mas está adorando com a alma, está adorando com o corpo, está adorando e está no celular, está adorando e está pensando em outras coisas. Não oferece o quê? O que é o culto racional. Amém, meu irmão? Então, você precisa entender, nesse primeira aula nossa, que você é um ser espiritual. Deus, Ele habita no nosso espírito humano. O nosso espírito humano é a nossa parte que se relaciona com Deus. É a nossa parte que já está salva. Quando a gente nasceu de novo, a gente recebeu o quê? O fôlego de vida. Essa palavra fôlego de vida é o ruach. É o ruach de Deus, é o sopro, é o fôlego de vida. Todos nós recebemos isso. Todos os seres viventes hoje na Terra, que ainda estão vivos, têm o fôlego de vida, o ruach de Deus. Independente se a pessoa é crente ou é ímpia, ela recebeu o fôlego de vida. Isso está relacionado à graça comum, a graça que foi dada a todos, né? Existe a graça comum, por exemplo, o sol nasce para todos. Todos são abençoados por causa do sol, todos são abençoados por causa de uma chuva. O sol não nasce só para quem é crente. Ou seja, é uma graça que é comum, é para todos. O fôlego de vida, o ruach de Deus que foi assoprado dentro de nós quando fomos feitos ali em imagem e semelhança, é uma graça também comum.
é o fôlego de vida, é aquele sopro, né? Agora, quando você aceita Cristo, aí a coisa muda. Por quê? Porque você passa a receber dentro de você o Espírito de Deus. Você passa a receber o Neshama de Deus dentro da sua vida. E aí muda. Ou seja, vamos pegar aqui, eu, uma pessoa de Deus, um convertido. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu tenho o Neshama. Eu tenho também o fôlego de vida, tenho. Vamos pegar uma pessoa ímpia, né? Que não conhece a Deus, que não se relaciona com Deus. Ela tem o fôlego de vida? Tem, ela está viva. Ela recebeu o Ruach de Deus? Recebeu. Agora ela tem o Espírito de Deus, o Neshama de Deus, dentro do espírito dela, do espírito humano dela? Não. Ou seja, o espírito humano dela, ela também tem espírito humano? Tem. Todos nós temos espírito, alma e corpo, independente da nossa religião. Mas o espírito dela está adormecido. Por quê? Porque o nosso espírito humano é a nossa parte que se relaciona com Deus. O ímpio tem um espírito? Tem, mas ele está adormecido, ele não está se relacionando com Deus. E quem domina ele é a alma. E eu disse que na alma Deus não habita. Então, é por isso que o ímpio se comporta da maneira que ele se comporta. Então é aí que você entende por que quando a gente se converte, nós nascemos de novo. Porque o nosso espírito, ele passa a ser o quê? Recriado. Você já tem um espírito, mas agora passa a habitar no seu espírito um espírito de Deus. Ou seja, o ímpio tem espírito humano? Tem. O ímpio recebeu o Ruach, o fôlego de vida? Recebeu, mas o espírito humano dele está adormecido. O espírito humano dele ainda não tem um Neshama de Deus, não tem o Espírito de Deus. E é por isso que ele não consegue alcançar as coisas que são espirituais. É por isso que ele não consegue se relacionar com Deus e nem entender o que as profecias dizem. Ele não consegue interpretar o que as profecias dizem. Então, meu irmão, você precisa entender que quando você aceitou o Cristo, você foi regenerado, você foi feito de novo. O seu espírito, ele foi recriado, né? E você não somente foi recriado, mas você foi renovado. Ou seja, um novo espírito foi colocado dentro de nós, né? Aconteceu, na verdade, o quê? Um anakainosis. Grava essa palavra. Anakainosis significa o novo de novo. E Deus, meu irmão, nessa noite, você que está aí me assistindo, Ele quer fazer o novo de novo na sua vida. É o anakainosis. Ana significa repetição, novamente, de novo. E kainos significa novo. Ou seja, é o novo de novo na sua vida. O Espírito de Deus, meu irmão, é o novo de novo em nossas vidas. Você precisa andar em novidade de vida. Você precisa entender que você é um ser espiritual. Você precisa entender que Deus te criou. O seu propósito aqui na Terra é você ser cada vez mais parecido com Cristo. É você andar em novidade de vida. É você ser cada vez mais parecido com Ele e refletir a imagem dele na sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus ele possa te abençoar nesse primeiro dia de aula. Que Deus possa continuar com você. Medita nesses versículos, medita nessa palavra, né? Procure estudar mais, né? Olha aí na internet, meu irmão, material sobre espírito humano, tricotomia, o homem tricotômico. Você vai entender mais sobre espírito, alma e corpo. Mande as suas dúvidas e semana que vem a gente vai voltar com a nossa segunda aula sobre espírito humano. Amém? Que Deus te abençoe, busque fortalecer o seu espírito, deixe que o seu espírito domine a sua carne e ande em novidade de vida, em nome de Jesus.